Livro Uma Vida com Propósitos, do autor Rick Warren. Dia 20. Restaurando a comunhão. Se faz sentido para você, se inscreva no canal, aperte o like, ative o sininho e compartilhe com seus familiares e amigos. Assim, você contribuirá com o projeto para alcançarmos outras vidas. Dia 20. Restaurando a comunhão. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios 5, versículo 18. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los em vez de descartá-los sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios 5, 18. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Filipenses 2, 1 e 2. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Romanos 15, 5. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre os seus membros. João 13, 35. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiam em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? 1 Coríntios 6, 5. Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta, declara: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de Jesus nosso Senhor. Tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. 1 Coríntios 1, 10. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. E nem disse: bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito de sua vida aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos. Fugir de um problema, fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto, é na verdade covardia isso. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo.
Por isso, precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam. Não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. 2 Coríntios 5,18. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração, ou muda o coração da outra pessoa, sem sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família, satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago observa que muitos de nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Não têm porque não pedem. Tiago 4, 1, 2. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes e então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que vocês não vêm primeiro a mim? Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então, poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Mateus 5, 23 e 24. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Resolva isso qualquer dia desses. Programe um encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Provérbios 28, 9 e 1 Pedro 3, 7. Além de nos tornar infelizes. Os amigos de Jó lembraram-no de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Disseram-lhe também: com a sua raiva você só está se ferindo. Jó 5:2 e 18:4. Deus espera que você dê o primeiro passo. Normalmente o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado
ou tiver de ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses 2:4. O verbo procurar é a tradução do grego skopos, do qual formamos as palavras telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar. Concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas, deixando que se descarreguem emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal, sem entendimento. Salmos 73, 21 e 22. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19, 11. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro. As pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Vou repetir. As pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Agradecemos ao outro e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para o seu bem. Romanos 15, 2. É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Romanos 15, 3. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga de seu olho e então, talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho de seu amigo. Mateus 7:5. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quando você mesmo contribuiu para o problema. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Pergunte: sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa
admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas nem transfira a culpa, apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Provérbios 15:1. Você nunca se fará entender estando zangado, por isso, escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Provérbios 16:21. Irritar as pessoas jamais funciona, e você nunca é persuasivo quando é rude. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas, e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, condenar. Quais são as armas nucleares relacionais que eu devo destruir? Condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso desta forma: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios 4:29. Coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Romanos 12:10 e Filipenses 2:3. Uma paráfrase da 7ª bem-aventurança de Jesus diz: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Mateus 5:9. Enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e, não raro, se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas. Além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos, quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo.
Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. A reconciliação atém-se ao relacionamento enquanto a solução está vinculada ao problema. Depois de ler esse capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Então, pegue o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz uns com os outros. 1 Pedro 3:11. Quando você tenta promover paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Dia 20. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Versículo para memorizar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. Pergunta para meditar. Com quem estou precisando restaurar meu relacionamento?